Olá, Livaldo, bom dia. Olá, Nádia, bom dia, tudo bem? Tudo bem, Livaldo? Queria começar o ponto de vista mostrando aqui no cidadeverde.com a notícia que tem repercussão hoje em todo o Piauí. É uma notícia que vem do sul do estado. O juiz lá da comarca de Cristino Castro, o juiz Rafael Mendes Paludo, mandou exonerar todos os parentes que foram nomeados pelo prefeito de Palmeira do Piauí, João Martins da Luz. Livaldo, a denúncia foi oferecida pelo Ministério Público e o prefeito havia nomeado 2 filhos, um irmão, 2 sobrinhos, o esposo de um sobrinho, uma nora, e agora ele tem 3 dias para tirar todo mundo, porque o juiz considera isso uma espécie de monarquia. Haja paternalismo político aí, né? Em pleno século XXI, uma medida dessa é absolutamente inoportuna, esdrúxula, não tem nada a ver do ponto de vista legal. E Palmeira do Piauí fica ali pertinho de Cristino Castro, município do sul do estado, do Vale do Gurgueia. E essa decisão, ela fere de morte qualquer tipo de princípio ético e legal também. Não sei como ainda se tem condições morais de tomar atitude dessa nos dias de hoje. A defesa da presidente afastada Dilma Rousseff, Livaldo, tem agora até amanhã, ganhou mais um dia para entregar as alegações finais do processo à Comissão Especial do Impeachment no Senado. Com as alegações finais em mãos, o relator do processo, que é o senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, terá 5 dias para apresentar o seu parecer sobre a acusação. O relatório vai ser, então, votado dentro da comissão, votação por maioria simples, em seguida, votação igual no plenário da Casa, sob a presidência do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski. A expectativa é de que esta fase dure 3 dias e comece no final de agosto. A votação final serão necessários 54 votos para que a presidente seja afastada dos 81 senadores. Se a presidente se os senadores entenderem que ela realmente cometeu crime de responsabilidade, aí então ela será afastada definitivamente do cargo, além de perder os direitos políticos por 8 anos, Livaldo. Nádia, a novidade nas alegações finais da defesa da presidente afastada Dilma Rousseff diz respeito a uma recente interpretação do Ministério Público Federal sobre pedaladas fiscais. Isso aí tiraria essa acusação, a mais grave, aí no processo de impeachment da presidente afastada, de crime de responsabilidade. É uma espécie de luz no fim do túnel para a defesa tentar reverter uma situação extremamente difícil. Bom, isso no mérito, porque no âmbito político, na definição de forças no Senado Federal, tanto na Comissão Especial do Impeachment como no plenário, ela é amplamente favorável ao afastamento definitivo da presidente Dilma Rousseff. Embora nos bastidores, naturalmente, a presidente esteja trabalhando politicamente para tentar reverter essa situação. Vamos falar das eleições 2016. Eleições 2016. Livaldo, vamos dar um pulinho lá em Floriano. A situação lá ainda a gente sabe que até o dia 5 serão realizadas pelo prazo máximo determinado pela Justiça Eleitoral as convenções partidárias para definição e homologação dos nomes dos candidatos. Mas lá em Floriano a gente ainda tem uma situação importante para ser definida. Vamos ver aqui as datas de algumas convenções que já foram marcadas lá para Floriano. Por exemplo, no dia 4, já véspera do final do prazo máximo, o PMDB vai homologar o nome de Almir Reis, é isso, Livaldo? Como pré-candidato. Candidato do PMDB, exatamente. Aí a gente tem no dia 5 o PP, Partido Progressista, homologando Joel Rodrigues, que já foi prefeito de Floriano, não é, Livaldo? Duas vezes pelo PTB, agora está no Partido Progressista. Aí tem o PDT com o Didi Nunes, que também é candidato a prefeito, que ainda não tem data definida. Aliás, o PSDB é que não tem data definida, que tem Enéas Maia como pré-candidato a prefeito. O PSDB é que não tem data definida. O anterior, sim, tem data definida para o dia 4. E aí a gente sabe que quando o partido não fecha data com antecedência, é porque ainda busca os apoios, inclusive as definições, se há ou não a candidatura. E esse é exatamente o quadro de Floriano. Por que eles deixaram para o final, depois do dia 5, para a próxima semana? Exatamente porque acordos podem acontecer nessa reta final do prazo e da pré-campanha. Nádia, por exemplo, existe uma pesquisa que foi feita lá de opinião pública que poderá ser determinante para uma aliança envolvendo o PSDB e o PMDB, um apoiando o outro. E ontem existiu um ambiente muito favorável para o entendimento entre Enéas Maia e Almir Reis, mas no final da tarde acabou indo por água abaixo essa possibilidade de imediato de acordo. Agora, do ponto de vista prático, para tornar a oposição em Floriano é tida como um confronto com o ex-prefeito Joel Rodrigues, mas
até o final da próxima, aliás, até o início da próxima semana, nós poderemos ter surpresas nas coligações majoritárias na Princesa do Sul em Floriano. Surpresas também em Parnaíba nós podemos ter. Até ontem à noite, a deputada estadual Juliana Falcão, que a gente tinha dito aqui que havia desistido da possibilidade de disputar a Prefeitura de Parnaíba, voltou a conversar com o ex-prefeito José Hamilton Elivaldo, e a situação lá ainda está muito indefinida. Nádia, desde o início da pré-campanha, que o ex-prefeito José Hamilton vem sendo assediadíssimo para ser candidato, contra o aliado, inclusive afiliado político, o atual prefeito Florentino Neto. Mas ele sempre resistiu muito, a ligação aqui com o PT, com o Palácio de Karnak, ele é suplente de deputado, chegou à Assembleia Legislativa, é uma ligação muito forte. Ele acabou recuando, mas ele voltou a ser bastante assediado para buscar um apoio via oposição, agora num diálogo com a deputada Juliana Falcão. Vamos ver se isso aí vai se desenrolar ou não até o final do prazo. Mas, a princípio, o PTB é aliado do PT lá em Parnaíba, inclusive já com insatisfações veladas, mas resistentes, no próprio PT, pela postura do deputado Zé Hamilton Castelo Branco. A gente está de olho lá em Parnaíba para ver como é que a situação vai se definir. Elivaldo, ontem a gente mostrou aqui os números do Tribunal Superior Eleitoral, quantidade de eleitores, inclusive como é o perfil do eleitorado piauiense. E a gente ficou muito preocupado, porque dos quase 2.300.000 eleitores piauienses, cerca de 10% são analfabetos. Além disso, mais de 40% do nosso eleitorado sequer completou o ensino fundamental. E isso é uma realidade que pode sim interferir no entendimento das ações políticas, não só durante o período eleitoral, mas também após as eleições. A falta de conhecimento sobre política limita os eleitores, que quase sempre ficam perdidos em meio à ação dos políticos. Difícil é entender o que eles dizem, porque às vezes dizem e não fazem. Depois que eles estão lá em cima, eles não estão nem aí para os pobres. É difícil escolher os candidatos hoje? Com certeza. Para esse cientista político, o nível de dificuldade aumenta quando se trata de eleitores analfabetos, que por terem uma menor capacidade de entendimento, não conseguem acompanhar a construção de leis e políticas públicas. O eleitor que tem menor capacidade de discernir sobre a política, ele também tem menor capacidade de acompanhar a própria política, seja no âmbito legislativo ou executivo, na produção de leis, na construção dessas leis, dessas medidas que de fato vão afetar a sociedade. E também na execução dessas políticas. Então, como acompanhar isso? São questões que são técnicas. Então, todas as questões, inclusive, que a gente vê no debate, na própria mídia, são questões muito difíceis de serem acompanhadas. Dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral apontam que quase 29% dos eleitores piauienses são analfabetos. Junto a eles estão os que possuem ensino fundamental completo, o que aumenta para 55,8% o índice de eleitores que não possuem nenhum senso crítico para votar. Situação que muitas vezes contribui para um dos crimes eleitorais mais comuns, a compra de votos. Tendo em vista que ele tem menor capacidade de discernir, aqueles políticos com maior poder econômico, certamente eles têm uma maior possibilidade, porque eles conseguem, na campanha, convencer esses políticos, ou mesmo através de outros meios não legais, também fazer isso. O eleitor ele precisa ter um nível de instrução mínimo para poder acompanhar. Essa é a grande questão. É uma faixa da população que não deixa de ser mais vulnerável à influência política e principalmente ao poder econômico. E aí, com chances grandes de acabar votando errado. Claro. E a gente vai falar agora sobre a primeira crise política enfrentada pela Coronel Júlia Beatriz, recém-filiada ao partido político, ao PR, Exatamente. e que é ainda, né? A convenção vai acontecer domingo, ela é pré-candidata a vice-prefeita na chapa do deputado doutor Pessoa. A convenção acontece no próximo domingo de manhã. E ela que crise foi essa, Elivaldo? Pois é, Nádia, ela anunciou ontem o fim dessa crise, que ela fez questão de gerenciar também, longe da Polícia Militar, é claro. Diz respeito às alianças envolvendo o palanque que dará sustentação às candidaturas doutor Pessoa prefeito e dela vice-prefeita de Teresina. Na política, foi a primeira crise superada com participação direta da Coronel Júlia Beatriz, candidata a vice-prefeita de Teresina. A coligação PSD, PR, PPL, PHS está fechada. Depois de muita análise, de muitas, vamos dizer, usar a palavra, não deixa de ser discussões, né? Então, ficou acertado de que o PSD vai sair sozinho
e nós vamos fazer uma coligação com o PR, o PHS e o PPL. Então, a gente foi analisando e fazendo os ajustes de como seria melhor as coligações e se achou da melhor maneira, a melhor maneira que se achou foi essa. E agora, as convenções confirmadas? Convenção confirmada, dia 31, domingo, a partir de 9 horas. Ela tem experiência, né, em gerenciamento de crise, ninguém pode dizer que ela não tem. Não sei se ela está gostando da experiência. Uma coisa era na polícia, agora na política. Até os nomes são parecidos. Mas a crise parece ter superado, porque há uma insatisfação que continua. O vereador Caio Bucar não está nada satisfeito com o PSD saindo sozinho nessa aliança. Ele preferia com um outro partido aliado para tornar mais viável a chance de eleição de uma bancada PCdista na Câmara Municipal do próximo ano. Então ele é um vereador de mandato, mas contrário a esse acordo. Vamos à última de hoje, Alivaldo? Nádia, e por falar em acordo, ontem foi a vez do PSDB. O prefeito Firmino Filho reuniu todo o seu bloco de apoio no final da tarde e algumas conclusões foram tiradas. Por exemplo, as duas principais alianças, uma com o PSDB, PP, PMB, exatamente em PMB, e uma outra capitaneada pelo PMDB, Solidariedade e também PRTB. Com isso, põe fim a um litígio que estava quase que comprometendo a formação desse palanque. PSL e PSDB, aliás, e PSB, também firmaram um acordo. Agora parece que começa a clarear o palanque proporcional àquele que reúne os partidos nas eleições para a Câmara Municipal de Teresina, que envolve o bloco mais denso politicamente da disputa da eleição da capital, aquele que dará sustentação política à reeleição do prefeito Firmino Filho. Obrigada, Alivaldo. Volta daqui a pouco ao meio-dia no Jornal do Piauí com mais informações da política e está correndo lá para a coluna Tempo Real no cidadeverde.com. E vamos tentar trazer informações recentes da situação de Parnaíba e das alianças aqui de Teresina. Obrigada, Alivaldo. Até amanhã aqui no Notícia. Um abraço.